Queridos, nessa tarde nós vamos ser edificados na palavra do Senhor através da vida do pastor Daniel. Quem daqui conhece o pastor Daniel? Levanta a mão para a gente ter uma ideia. Isso, um bom número, viu, pastor Daniel? Já dá para você se eleger. Queridos, pastor Daniel é pastor também da nossa equipe, da equipe pastoral, da nossa igreja, pastor da igreja. Agora, o pastor Daniel, às vezes, alguns de vocês talvez não conheçam, porque ele fica muito no Templo Central. Ele coordena a nossa escola bíblica, né, a nossa Elim. Então, domingo pela manhã ele está lá. E também no culto das 18 horas no Templo Central. E hoje o pastor o escalou para estar aqui conosco, para nos presentear com a palavra. O pastor Daniel é um mestre. É uma pessoa que Deus usa muito na área do ensino, da pregação da palavra. Então, que os irmãos fiquem em oração e recebam da parte de Deus o que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, queridos? Obrigado, pastora Eliane. Quero informar os irmãos, tranquilizá-los, que eu não sou candidato a nada, certo? Não pretendo. Amém, né, minha irmã? Mas, amados, é um prazer estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor mais uma vez. Peço que você abra sua Bíblia no Salmo 46. É um texto muito conhecido do povo de Deus, muito querido por nós que servimos a Deus. O livro de Salmos, de maneira geral, e alguns textos, em especial esse do Salmo 46. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, queremos mais uma vez, ó Deus, como teu povo, nos colocar diante de Ti, diante da Tua palavra. Estamos, Senhor, sedentos, famintos. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, discernir a Tua vontade, Senhor. Abençoa-nos, que o Teu Espírito nos dirija, nos ilumine nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu disse, esse texto é um texto bastante conhecido. Certamente você que tem um pouco de intimidade com a palavra de Deus já deve ter lido, já deve ter ouvido certamente alguns sermões, algumas mensagens sobre esse texto. É um salmo que coloca diante de nós um pouco do caráter do nosso Deus. Nós precisamos entender, amados, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, é o Deus que se importa com a sua criação, é o Deus que age no mundo que Ele criou, é o Deus que intervém na nossa história, é o Deus que não apenas criou o mundo, o universo, a humanidade, mas Ele se importa com cada um de nós. Esse texto reflete isso, reflete um pouco do caráter desse Deus.
Porém, o texto nos fala também sobre situações que são comuns, que fazem parte da nossa experiência enquanto seres humanos. O texto nos fala de angústia, o texto nos fala de tribulação, e se nós quiséssemos usar uma palavra comum para isso hoje, na nossa sociedade moderna, nós poderíamos escolher a palavra crise. Certamente, esse é o termo que a gente mais tem escutado ultimamente, crise. Crise econômica, crise política, crise ambiental, crise social, crise moral, crise. Basta você sentar diante da TV, basta você abrir o jornal, basta você navegar em qualquer site de notícias que você encontra, certamente, a expressão disso que eu estou me referindo aqui. Crise. Traduzida aqui, poderíamos dizer como uma conjuntura. Uma conjuntura que traz perigo, traz incerteza, é um momento difícil, é um momento também, poderíamos dizer, decisivo. E eu quero trazer aqui para os irmãos algo que talvez você não tenha pensado ainda. Mas a crise, por mais difícil que seja, por mais desafiadora que seja, por mais perigosa que seja, ela também pode ser o prenúncio de algo novo, de algo diferente, de algo que vem substituir uma ordem que precisa ser mudada de alguma forma. Usando até mesmo uma expressão bíblica, uma expressão que Jesus usou quando uma mulher está prestes a ser mãe, quando se aproxima o dia do nascimento do seu filho, há ansiedade, há expectativa. E quando há o trabalho de parto, se nós estivermos falando até mesmo do parto natural, esse momento é acompanhado de dor, é acompanhado de sofrimento, mas nada pode ser comparado ao momento de pegar o seu filho nos seus braços e olhar para ele. Então tudo aquilo que passou se torna pequeno diante da alegria de ser mãe. Jesus se refere, através dessa metáfora, ao momento em que os discípulos iriam sofrer com a sua ausência, mas que se alegrariam quando ele retornasse, quando ele ressurgisse dentre os mortos. Então devemos encarar também as crises como oportunidades, porque elas são momentos decisivos, momentos que podem fazer realmente a transição para algo melhor, algo superior ao que antes havia. Na verdade, a palavra crise, lá vem do grego, crisis em grego, significa romper alguma coisa, separar alguma coisa. E tem esse sentido de mudança, de transição. Talvez o momento que você esteja atravessando hoje, talvez o momento da sua vida hoje possa ser classificado como uma crise, sim. Mas pode ter certeza que Deus, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, pode sim trazer à luz algo muito melhor, apesar da crise, apesar da tribulação, que talvez nesse momento se abata sobre a sua vida. Deus sabe, nós não sabemos, o nosso conhecimento é limitado. E é interessante que nós temos a tendência de tentarmos assumir o controle, tentarmos até mesmo prever o que vai acontecer. Não que isso seja, não que o planejamento, não que a previsão, não que a previdência seja algo errado, não é isso. Mas nós temos que ter a consciência, amados, que nós não temos o controle. O controle pertence ao Senhor, amém?
ao Deus Todo-Poderoso. E é desse Deus que o texto nos fala. O texto nos fala de um Deus que está a governar o universo. Um Deus que inspirou o salmista a escrever essas palavras, embora o texto, a palavra de Deus, de maneira geral, o salmista, aqui especificamente nesse texto, não negue a realidade das crises. Ele prefere colocar o seu olhar não nas circunstâncias que o cercam, mas no Deus que tudo pode, no Deus que governa o universo. Nós sabemos, podemos ter a certeza de que mesmo no meio da crise, mesmo no meio da tribulação, Deus é a nossa segurança. Deus é a sua segurança. O versículo 1, que abre esse salmo, já faz essa declaração maravilhosa quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu vou ler de novo. Eu queria que você prestasse atenção nessas palavras. Quem é o nosso refúgio? É a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Salmo 46 e outras passagens da Bíblia, inclusive aqui no livro de Salmos, repetem essa realidade. Como eu já disse no início, nós não estamos lidando com um Deus que criou as coisas e virou as costas. Nós não estamos lidando com um Deus que, de forma irresponsável ou insensível, deixou o mundo entregue à sua própria sorte. Nos criou e foi fazer alguma outra coisa. Nós não estamos falando de um Deus que é uma força, uma energia que anda por aí, um Deus impessoal. Nós estamos falando de uma pessoa. Deus é uma pessoa. E pessoas se relacionam. Pessoas amam. Deus se relaciona conosco. Deus nos ama. E Ele age. Ele intervém na nossa vida e na nossa história. Por isso o texto afirma de maneira tão clara: o socorro de Deus está presente. Socorro bem presente significa dizer um socorro abundantemente disponível. Não é algo dado por medida, mas é algo abundante, transbordante. O Deus que é o refúgio, preste atenção nessa palavra, o Deus que é a fortaleza, o Deus que é o socorro. O texto usa 3 palavras para se referir a Deus e que apontam claramente para Deus como a fonte da nossa segurança. É Ele que nos dá estabilidade em meio à crise, em meio à tribulação. Por isso, o Salmo 145, por exemplo, o Salmo 145, versículo 16, diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Se você invoca o Senhor, se você crê no Senhor, se você confia no Senhor, você pode ter a certeza da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Socorro bem presente na angústia. Você está passando por problemas, crises, dificuldades, dúvidas. Saiba que Deus está ao seu lado. Você não está sozinho. Ele não nos disse que estaríamos livres da tribulação, mas Ele disse que estaria ao nosso lado, mesmo no meio das lutas e das tribulações. O texto diz isso: socorro bem presente na angústia ou nas tribulações, em outra versão. Em meio à tribulação, em meio à crise, nós sabemos que Ele é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas, mesmo sobre aquilo que aparentemente não tem controle. E o salmista nos dá exemplos aqui. Eu queria que você voltasse ao texto comigo. O versículo 2 diz assim:
Versículos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Preste atenção nisso. O salmista está falando sobre as forças da natureza. Existe algo mais incontrolável para nós do que a natureza? Por mais que a gente queira controlar, por mais que a gente ache que pode controlar, o homem não pode controlar o vento, a chuva, os terremotos, os mares, as águas, o clima. Não podemos. Por mais que a gente tente, podemos construir edifícios com alicerces especiais para resistir a terremotos, mas se vier um terremoto, lá naquele grau máximo da escala Richter, nenhum edifício fica de pé. Podemos construir os navios mais poderosos, colocá-los nos mares, mas basta uma tempestade, basta um iceberg, basta alguma coisa incontrolável para que aquele navio vá a pique. Nós não podemos controlar. Ele usa aqui a expressão a terra, os montes, os mares, as águas. Mas apesar do aparente caos, apesar da aparente desorganização, existe um Deus que controla essas coisas aparentemente incontroláveis. Se Ele está no controle, até mesmo daquilo que aparentemente não tem controle, Ele pode sim nos livrar de todo temor, de toda insegurança, de todo medo. Meus amados, nós, aqui no Brasil em especial, não temos muitos problemas com fenômenos da natureza, de forma como encontramos em outros países. Nós não temos vulcões, não temos terremotos, não temos tsunamis, não temos grandes fenômenos dessa magnitude que muitas vezes ceifam milhares de vidas. Mas talvez você já tenha passado por alguma circunstância em que teve medo. Medo de uma chuva mais forte, medo de um vento mais forte. Muitas vezes nós nos encontramos em situações em que o medo vem e nos paralisa. O medo vem e nos tira do foco, tira do prumo. Ou talvez você esteja vivendo hoje uma situação de vendavais, maremotos, terremotos na sua vida. Talvez a sua vida esteja sendo hoje alcançada por um tsunami. Tudo parecia tranquilo, tudo parecia sob controle, e de repente as coisas mudaram. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, o Deus que controla as forças aparentemente incontroláveis está no controle também da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que aparentemente o chão esteja desaparecendo debaixo dos seus pés, mesmo que aparentemente você esteja para ser engolido por ondas que você não pode certamente resistir, saiba que Ele é aquele que mesmo quando tudo parece fora de controle, está no controle, permanece no controle. Ele é aquele que se assenta no trono, o trono do universo, e que tem todas as coisas nas suas mãos, inclusive a minha vida e a sua vida. E o texto continua. O salmista nos leva agora a olharmos para um outro cenário. Ele muda a cena, saindo das forças da natureza, da terra, dos montes, dos mares, das águas. Agora ele nos fala de uma outra coisa e nos mostra que Deus, sim, por amor a nós, Ele manifesta o seu cuidado muitas vezes quando nós
sequer estamos olhando. Versículo 4 em diante, volte comigo ao texto. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez surge aqui a figura do refúgio, da fortaleza. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Ele começa o versículo 4 dizendo: há um rio. Antes ele fala de águas que se tumultuam, que espumejam. Lá no versículo 3, a fúria dos montes que se estremecem. Agora ele muda e diz: há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O rio representa aqui, amados, a tranquilidade, a serenidade, a segurança, comparado com a turbulência do versículo 3. O rio e a cidade, o rio que corre pela cidade, o rio que leva suas águas tranquilas à cidade e cujas águas alimentam a cidade, representam sim o cuidado de Deus, a paz que tem aqueles que estão nas mãos de Deus. E quando ele se refere à cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, aqui ele se refere à habitação de Deus, aonde Deus está. E eu pergunto a você, aonde Deus está? Talvez você possa responder assim: não, Deus está no céu, né? Essa é a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas Deus está em nosso meio. Aqui é o santuário de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Aqui é o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui é a cidade de Deus. Esse rio que flui representa a presença tranquilizadora de Deus, a presença consoladora de Deus, a presença que conforta, a presença que nos livra do medo, do temor e que nos dá forças para continuarmos caminhando. Não pense na cidade de Deus apenas como uma nova Jerusalém, lá do Apocalipse, sim, mas lembre-se que a igreja do Senhor é o templo do Espírito Santo. Deus está em nosso meio. Deus habita no meio do seu povo. Aqui é a cidade de Deus, aqui é o santuário das moradas do Altíssimo. E o texto nos diz que Deus está no meio dela, Deus a ajudará desde antemanhã, e nós não seremos abalados. Que significa ser abalado, ou não ser abalado, melhor dizendo. Um abalo é alguma coisa que vem e mexe com as estruturas, e que muitas vezes provoca queda, provoca destruição. Não seremos abalados. Louvado seja o nome do Senhor. Não seremos abalados, ainda que o mundo inteiro ranja os dentes, ainda que inimigos poderosos se levantem contra o povo de Deus, nós não seremos abalados. Você não será abalado se a sua confiança estiver no Senhor. É por isso que o versículo 6 diz: bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aqui ele se refere aos inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus, as nações que estavam ao redor do povo de Israel e que o tempo inteiro buscavam destruir aquela nação. E o texto diz, a palavra de Deus diz, as nações podem bramar, elas podem clamar, elas podem rugir,
elas podem ranger os dentes, os nossos inimigos podem se levantar contra nós, mas basta uma palavra do Senhor e a terra se dissolve. Ele levantou a sua voz, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Em outra versão, a terra se derreteu. Que coisa tremenda, irmãos. Quantos e quantos servos de Deus, contra tudo e contra todos, venceram as maiores batalhas. Contra tudo e contra todos. A história está cheia de exemplos. Poderia citar aqui, por exemplo, Lutero, aquele que foi levantado por Deus para reformar a igreja, lá na Alemanha, no século XVI, e que tinha tudo para ter o mesmo destino dos outros que foram condenados à morte, queimados na fogueira, executados ou calados, mas contra tudo e contra todos, Deus deu a vitória a ele. E foi nessas circunstâncias que ele escreveu o famoso hino, Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Essa é a expressão de alguém que experimentou isso, experimentou essa verdade, essa realidade. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. A verdade, meus amados, é que a vitória pertence àqueles que confiam no Senhor. Você crê nisso? A vitória pertence àqueles que confiam no Senhor. Não é o mais forte, não é o mais veloz, não é o mais inteligente, não é o mais rico, não é o mais poderoso, não é o mais influente. A vitória pertence àqueles que confiam no Senhor. Versículo 8 em diante. O salmista nos convida, ele faz um convite a nós. Ele diz: vinde, vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O convite: vinde, contemplai. Esse convite se estende a nós. Venham, contemplem. Vamos contemplar as obras do Senhor. Amados, muitas vezes nós não somos capazes de olhar para trás e enxergarmos aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando vem alguma coisa, quando vem alguma luta, quando vem alguma tribulação, nós somos dominados pelo medo e nos esquecemos que chegamos até aqui por causa da graça de Deus, por causa do amor e da misericórdia de Deus. Se olharmos para trás, se você olhar para trás na sua vida, você vai encontrar muitos momentos em que Deus lhe sustentou pela sua mão. Por isso, venha e contemple as obras do Senhor. Reavive a sua memória. Pense naquilo que Deus já fez. E se Ele nunca lhe abandonou, se Ele lhe socorreu no momento da angústia, da tribulação, é claro que Ele continuará agindo, porque Ele é fiel, Ele não muda. Deus não muda de ideia. Deus não é como nós, seres humanos, que mudamos de acordo com o humor ou com as conveniências. Não, Deus não muda. Deus é fiel. E Ele é o Deus que pode pôr fim a todo tipo de guerra e conflito. O que o texto fala:
Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações ou que desolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até nos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele é aquele que pode sim pôr fim a todas as guerras. Todas as guerras, todos os conflitos. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus serão derrotados. Aqueles que se levantam contra a verdade, contra a justiça, serão derrotados. As guerras que você trava, as guerras que você luta, se colocadas diante de Deus, se colocadas, se os conflitos, se as dificuldades, se os obstáculos forem colocados no altar de Deus, Ele levantará sua voz e fará com que cessem. A guerra contra o mal, a guerra contra Satanás, essa guerra já está definida. É apenas uma questão de tempo. Um pouco de tempo ainda. A guerra contra a tentação, Deus pode sim lhe dar vitória contra a tentação, contra o pecado. As guerras entre nós, a inimizade, a porfia, as divisões, que tanto mal fazem ao povo de Deus, também podem cessar, porque Deus é o Deus da unidade, o Deus de paz. As nossas guerras interiores contra nós mesmos, muitas vezes, Deus pode também fazer cessar. A guerra que você trava contra você mesmo. A voz de Deus é a voz da autoridade, do poder. Como? Como podemos usufruir disso? Como eu e você podemos receber de Deus tudo isso que Ele tem para nos dar e que nos oferece de maneira graciosa? O versículo 10 nos mostra um caminho para isso. O salmista diz: aquietai-vos. Queria que você prestasse atenção na forma como muda o discurso do salmo. Primeiro, o salmista vai descrevendo as coisas. No versículo 10, ele passa a palavra para Deus. Fala agora, Senhor. E Deus não precisa se justificar. Deus não precisa. Deus não precisa argumentar. A presença dEle é suficiente. Basta a presença dEle. Por isso Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Ao invés de sermos consumidos pelos nossos próprios problemas, pelas nossas próprias angústias, voltemos os nossos olhos para Deus. Eu quero aqui fazer uma viagem rápida, saindo do livro de Salmos, indo para o livro de Jó. A maioria dos irmãos aqui certamente já ouviu algo sobre Jó. Aquele homem fiel a Deus, mas que de uma hora para outra se vê completamente desamparado em tudo que você pode imaginar. Na sua família, nos seus bens, na sua saúde. E depois de tudo, porque ele passa, e ele tem que enfrentar a argumentação maliciosa de seus amigos que o tempo inteiro diziam: olha, você deve ter pecado, Deus deve estar lhe punindo de alguma coisa, só tem uma explicação, você fez alguma coisa ou deixou de fazer. E ele o tempo inteiro dizendo: não. E há um determinado momento, lá no finalzinho do livro,
quando Deus aparece para ele. Deus aparece para Jó, lá no final do livro. Aparece para Jó em um redemoinho. E aí talvez aqueles leitores, nós que estávamos lendo o texto, o livro, tivéssemos a expectativa de, pronto, agora Deus apareceu. Deus vai explicar tudo para Jó, tintim por tintim. Agora Jó vai entender tudo, vai entender por que que ele perdeu os filhos, por que que a mulher o abandonou, por que que os amigos não o compreendiam, por que ele ficou pobre, por que que ele ficou doente. Ele vai entender tudo, Deus vai dar um relatório para ele, vai explicar tudo para ele. Só que Deus não faz isso. Deus simplesmente pergunta para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu lancei os pilares do mundo? Onde você estava? E Jó não tem resposta para isso. Até porque, quem somos nós para respondermos isso para Deus? O que Deus estava querendo dizer para Jó? Jó, o seu papel é deleitar-se na minha presença. Eu não tenho que dar explicações para você, porque eu tenho propósitos muito maiores. Eu tenho propósitos muito maiores, Jó. Agora, eu vou lhe restituir em dobro tudo que você perdeu. Isso é manifestação de graça, de misericórdia da parte de Deus. Mas saiba disso, irmãos, Deus não tem que nos dar explicações. Mas Ele nos oferece algo muito maior do que qualquer explicação, do que qualquer relatório que você queira receber, para satisfazer talvez a sua curiosidade. Ele nos oferece a sua presença e a certeza de que está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Devemos entregar os nossos cuidados a Deus. Devemos entregar as nossas causas a Deus, como uma criança que se lança nos braços do seu pai, da sua mãe. E há uma história, uma ilustração que diz, que nos conta, um determinado avião estava atravessando uma tempestade no meio do oceano, no meio de uma grande turbulência. Todos os passageiros estavam apavorados, simplesmente achando que o avião ia cair, iam morrer. E havia um garoto de mais ou menos 10 anos sentado, bem quietinho, tranquilo. E alguém pergunta para ele: mas menino, você não está com medo? Você não está vendo que o avião só não para de sacudir? Estamos aqui no meio do oceano, não tem nem aeroporto perto, não dá nem para fazer um pouso de emergência. Olha lá para fora, raios, trovões, chuva, e você está aí tranquilo. Por quê? Ele só respondeu assim: o meu pai é o piloto. A confiança da criança de que o seu pai iria conduzir o avião até o lugar, até o seu destino. Nós temos que ser como essa criança, devemos agir assim. Nosso pai é o piloto da história. O Senhor é o piloto da sua vida. Confie, entregue e viva essa verdade, essa realidade, que isso vai fazer diferença na sua vida e também na vida daqueles que estão perto de você, que talvez não conheçam esse Deus. E o versículo 11 resume isso. E eu queria que nós lêssemos juntos esse versículo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Eliane.